Graça e paz, amados. Vamos nos colocar em pé. Que bom que você está aqui esta manhã. Eu quero convidar você para fechar os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é bom em todo tempo e em todo tempo Tu és bom. Nós te louvamos, Pai, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Te louvamos, Pai, pelo Seu sustento, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nesta manhã, Senhor, nós queremos levantar a Ti neste local, Senhor, um trono de adoração, ó Pai. Queremos Te louvar, Senhor, com alegria, com gratidão. Queremos entregar a Ti os nossos corações, ó Pai. Queremos, ó Deus, que o Senhor se manifeste a nós. Senhor, fala conosco nesta manhã. Nós Te damos total liberdade para que o Senhor venha agir no nosso meio. Quebranta os nossos corações, Senhor. Oh, Deus, que cadeias venham quebrar, Senhor. Que muralhas venham cair, ó Pai. Que em nome de Jesus, ó Pai, situações venham mudar, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, que os nossos corações sejam tocados nesta manhã, Senhor, para que o Senhor traga a revelação de quem nós somos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nos torna melhores, Pai. Nos torna, Senhor, filhos amados, ó Pai, cada vez mais parecidos com Jesus, Senhor. Nós Te damos total liberdade para que o Senhor venha agir neste culto, Senhor. Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar. Tu és bem-vindo na nossa vida. Manifesta-te a nós nesta manhã. Nós Te desejamos, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Pra mim
digno de toda honra, Ele é digno de toda glória, Ele é digno de todo louvor. Então solta o seu diafragma, solta a sua voz e exalte a Ele nesta manhã e diga que Ele é digno, que Ele é poderoso, que Ele é maravilhoso. Solta a sua voz com toda a força no seu pulmão e declare nesta manhã: a tua igreja canta a Ti. Pode aumentar o volume da sua voz. Fazer enfermidade desaparecer, pra fazer o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória está sobre a igreja. A previsão de Deus diz que vai chover línguas estranhas por todos os lados. E desse temporal quero sair molhado, molhado e revestido por este poder. Agora o impossível agora está inundando esta igreja. Temporal de bênção e poder. Um calor tão glorioso está queimando o pecado, destruindo tudo que aflige você. 500 graus de puro fogo santo e poder. Já fez enfermidade desaparecer e já fez o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória continua na igreja. A previsão no Deus vai chover línguas estranhas para todos os lados, molhado e revestido por este poder. O que é?
aquele que é digno de ser adorado nesta manhã. Volta os teus pensamentos a Ele, deixa os problemas de lado e comece a cantar uma canção que Ele é digno, que Ele é digno de receber, porque Ele nos trouxe aqui nesta manhã para que assim seja feito, porque Ele é digno de ser adorado, Ele é digno da gente se prostrar. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Você pode cantar comigo assim? Vamos cantar. Vamos cantar com toda a sua voz. Vamos cantar uma canção. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como tu. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu para sempre. Seja adorado nesta manhã, Jesus. Receba a nossa devoção, que vem do profundo do nosso coração. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. 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 Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra. Diga santo, santo, santo. Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra. Mais uma vez, santo, santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu para sempre. Eu não sei se você tem motivo para adorar, mas só o fato de você ter aberto os olhos nesta manhã já significa que é motivo de gratidão e adoração, de se prostrar diante do Senhor e dar o seu melhor. Então, eu quero chamar você para essa responsabilidade nesta manhã. Aquele mesmo grito, aquela mesma força que você tem quando seu time de futebol marca um gol. Eu gostaria que você colocasse essa força nessa manhã. Não porque o louvor está pedindo, mas porque você tem motivos para isso. Você tem motivos para isso, diga assim, amém. Você tem motivos para isso, amém. Então você vai dar honra, glória e louvor ao seu Deus nesta manhã, com toda a força da sua voz. Diga assim comigo. A Ele, a Ele. Honra, glória, glória, força. Ele é digno. Honra, glória, força.
forte, vamos mais forte, vamos mais forte. Honra, glória, força e poder. Oh, receba o louvor da tua igreja nesta manhã, Jesus. Aleluia. Oh, honra, glória, força e poder. Honra, glória, força. Santo, 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 santo. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Cante, igreja, vai. Não há outro. Reina sobre a terra e céu para sempre. Aplauda o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Força, honra e glória ao nosso Deus, amém? Obrigado, Senhor. Nós somos gratos a Ti, porque Tu és santo, poderoso, justo e fiel, Pai. Como entoamos nos cânticos, Senhor, não há outro igual ao Senhor, não há outro igual a Ti, Senhor. Vem sobre nós, Pai, derrama graça, poder. E também, Senhor, nós te pedimos, ajuda-nos no dia de hoje, Pai. Esforça-nos, Senhor, para que nós, Pai, entoemos, Pai, um cântico, um louvor agradável a Ti, Pai, que suba aos céus, que suba ao Senhor como um aroma suave, Pai, algo que oferecemos do nosso coração, do nosso entendimento, do nosso culto racional, Pai. Aquilo que nós fazemos aqui, Senhor, repercute, Pai, mesmo que não vejamos, em toda a terra, sobre toda a terra, Senhor, sobre todo o globo da terra, sobre a imensidão da terra, Pai, porque é o Senhor, Pai, que conduz, Senhor, é o Senhor que transforma, Pai, não há, Senhor, não há poder maior, não há maior, Pai, grandeza, Senhor, não há rei maior, Tu reinas sobre a terra, Pai, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor conhece, Pai, o Senhor fez a cada um de nós, Pai, o Senhor faz o sol nascer para os justos e para os injustos, Senhor. O Senhor nos dá, Senhor, o fôlego de vida, Pai, o Senhor nos dá, assim, a oportunidade no dia de hoje para glorificar o Teu nome, porque foi para isso que nós fomos criados, para louvor e glória do Teu santo nome, Pai. Nós fomos criados para Te adorar, nós fomos criados, Senhor, para declarar a todo mundo, Senhor, que existe um Deus bondoso, justo e fiel, que nos ama, que cuida de cada um de nós, que nos livra do mal, que nos faz ver, Pai, aquilo que de verdade somos, ó Pai, dependentes, carentes, Pai, submissos, Senhor, totalmente, Pai, dependentes da Tua graça, do Teu amor e do Teu favor, para fazer qualquer coisa, Pai, esses cânticos, esses louvores, esse tempo dedicado ao Senhor aqui, pequeno, é verdade, pouco tempo, 2 horinhas, que nos reunimos aqui, Senhor, é para Te adorar e para Te louvar, Senhor. Pai, ajuda-nos nisso, amado Espírito Santo de Deus. Pai, conduza-nos, Pai, no nosso, Pai, caminhar até encontrarmos com o Senhor nas alturas, Pai. Oh, Pai, ajuda-nos a não nos desviarmos nem para a direita,
e nem para a esquerda, Senhor. Antes, Pai, nos leve, Senhor, para a frente, olhando para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo, que é nosso Senhor. E amado Espírito Santo de Deus, ajuda-nos no dia de hoje, Pai, Pai, ouvirmos a Tua voz. Queremos, Pai, ouvir, Pai, queremos reter no nosso coração a palavra, Senhor, e também, Pai, ser transformados por essa palavra, Pai, que nós não sejamos, Pai, e não saiamos da mesma maneira que entramos nesse lugar, Senhor, mas saiamos transformados, porque onde há a presença do Senhor, tudo muda, Pai. Pai, tudo se desvanece, tudo, Pai, desaparece e é transformado, Senhor. Se há doença, que sejam curados, Pai. Ou se há algum tipo de dificuldade, que ela seja dissipada, Senhor. Se há alguma questão que aborrece, que elas sejam, Pai, Pai, destruídas. Pai, se há um levante contra as nossas vidas, que eles recuem, Senhor, e retrocedam, Senhor, e nós declaramos a vitória do Senhor nesse lugar, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Repreendemos todo o mal, todo o levante contrário, todo aquele que se opõe ao nosso Senhor. Nós declaramos na autoridade e poder do nome de Jesus, caiam por terra todos os inimigos do nosso Deus. Que sejam, Pai, Pai, destruídas todas as potestades, Pai, que sejam, Pai, revelados aqueles que se levantam, Senhor, e que nós, com a autoridade do nome de Jesus, repreendamos todo o mal. Você, na sua casa, na sua família, e todo o levante contrário caia por terra. Você declara: aqui não, aqui é a casa do Senhor, aqui a minha família é protegida pelo Senhor, aqui reina a vontade do Senhor, aqui não há lugar para o mal, aqui sim, oh Pai, nós somos filhos amados do Altíssimo, e nós queremos declarar isso para que todo o mundo espiritual ouça, para que esse bairro ouça, para que esse lugar, essa cidade, Senhor, e a região onde nós ficarmos, a palavra do Senhor, onde você andar e caminhar e tocar com os seus pés é solo santo, e ali, Pai, a presença do Senhor é levada pelo Espírito Santo que habita em nós, e nós te louvamos e te agradecemos, porque não é força nossa, é do Senhor, e nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. Amém? Podemos sentar. Amém. É para Jesus as palmas? Então tem que ser mais forte. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Recado, pastor, a célula já voltou? Próxima sexta-feira, a célula na casa do pastor Terrara, no condomínio Terrara, às 20 horas. É 20, né? 20 horas, está ali, para que todos vejam, na internet também. Se você não participa, procure o pastor, né? É bom reunir, né? E também é um tempo, né, que nós passamos, além daqui de nos reunirmos na igreja, né? As reuniões são importantes para nós mesmos, não é? A palavra de Deus é melhor, diz que é melhor 2 do que 1, né? Geralmente nas reuniões tem mais de 2, certo? Então, é um lugar legal, né? Então, se você tiver uma dúvida sobre como participar da reunião, é só conversar com o pastor também, tá bom? E agora nós vamos continuar adorando o Senhor, mas recados não tem, né, pastor? Acabou. Vamos continuar adorando o nosso Deus com nossos dízimos e as nossas ofertas, amém? É uma maneira de adorar e reconhecer que nada temos e nada somos, tudo é do Senhor, tudo vem do Senhor e tudo é para o Senhor, amém? E que a nossa vida seja a maior e melhor oferta que nós possamos dar, amém? E que você, quando for contribuir, contribua com alegria e com entendimento, certo de que não é o dinheiro em si que está fazendo algo, mas é o teu coração que está fazendo algo, amém? Enquanto cantamos mais um cântico, podem ofertar ao Senhor.
Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Querido, peça isso para Ele. Deixa o céu descer. Quando o céu desce, a presença do Senhor vem. E a presença dEle vem com glória, com unção, com força. Vem para trazer salvação. Que o céu desça, Senhor, sobre este lugar nesta manhã. Que o Teu céu desça sobre as nossas vidas nesta manhã, Senhor. Para trazer um avivamento que nos traz alegria. Um avivamento, ó Pai, onde nós somos luz, onde nós somos sal da terra, onde nós alcançamos os nossos irmãos, onde nós alcançamos os nossos vizinhos, Pai. Ó Senhor, que o céu seja estabelecido, que o Teu reino seja estabelecido aqui neste lugar. Deixa o céu descer. Clamamos nesta manhã. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Continue adorando. Declare que dele é o reino, que dele é esse poder, para ele é a glória para sempre. Amém. Queridos, durante todo esse mês, nós trouxemos aqui temas sobre avivamento. E neste domingo não será diferente. E eu queria que você entendesse algo. Quando nós vemos as histórias do avivamento, os avivamentos, eles não aconteceram com barulho, eles não aconteceram com movimentos musicais, eles não aconteceram com campanhas de grandes pregadores, mas eles aconteceram quando o povo se arrependeu dos seus pecados, quando o povo reconheceu que era pecador e que necessitava
da presença de Deus. Quando o povo reconheceu que não pode caminhar sozinho, que nós não conseguimos cuidar de nós mesmos, mas nós precisamos do nosso Deus Todo-Poderoso. E estudando um pouco sobre um avivamento que aconteceu lá em Los Angeles, na Califórnia, um avivamento conhecido como o avivamento da Rua Azusa, é um dos avivamentos mais conhecidos, onde o Senhor usou um homem chamado William Seymour para que fosse um instrumento para ser usado como estopim daquele avivamento, junto com alguns outros irmãos. E aquele avivamento começou a acontecer, e as pessoas se arrependendo dos seus pecados, e as pessoas buscando a Deus, e a presença do Senhor sendo manifesta. Porque saiba de uma coisa, queridos, Deus está em todos os lugares, mas Ele só manifesta a sua presença quando nós o invocamos, quando nós clamamos a presença dEle. E sabe o que aconteceu naquela época? A cidade de Los Angeles, na Califórnia, ela ficou conhecida como o lugar onde o céu toca a terra. O lugar onde o céu toca a terra. Era uma região, era um local onde a presença de Deus era tão grande, onde a graça de Deus, onde a glória de Deus era tão grande, que eles olhavam para aquele mover do Senhor e diziam: não, aqui é o local onde o céu toca a terra. E a oração nesta manhã é que o seu coração seja o lugar onde o céu toca, que a sua vida seja o lugar onde o céu toca, que na sua família, na sua casa, no seu trabalho, seja o lugar onde o céu toca. Então abra o seu coração nesta manhã e adore ao Senhor, adore a esse Deus Todo-Poderoso, e clame a Ele, e peça a Ele para que o céu desça, para que o Senhor deixe o céu descer nesta manhã, para que o céu desça neste lugar, e que você seja inundado da presença de Deus, que você realmente seja submerso na presença de Deus. Assim como o profeta Ezequiel diz que existem águas que dão nos tornozelos, águas que dão nos joelhos, águas que dão nos ombros, mas que também existem águas mais profundas, onde nós precisamos mergulhar, nestas águas mais profundas e estarmos totalmente submersos na presença de Deus, totalmente cercados pela presença de Deus, de cima a baixo, para os lados, de leste a oeste, de norte a sul. Pai, em nome de Jesus, a minha oração nesta manhã é que o Teu céu desça sobre as nossas vidas, é que a Tua presença venha sobre a nossa vida, é que o Teu mover venha sobre nós, nos transformando, nos mudando nossa forma de ser, mudando a nossa forma de agir. Então, Senhor, deixa, Senhor, o céu descer sobre as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, oh, aleluia, deixa o céu descer, oh, ai, deixa o céu inunda-nos, Senhor, com a Tua presença.
Aguardamos o dia, Senhor, em que estaremos na Tua presença, clamando que Tu és santo, declarando que Tu és santo, declarando que a Ti, Senhor, pertence honra, glória, poder e louvor, reconhecendo, Pai, que Tu és o nosso Deus Todo-Poderoso, reconhecendo, Pai amado, que não nos dobramos a homens, mas nos dobramos ao Senhor, reconhecendo que Tu és um Deus santo, que Tu és um Deus digno de honra, glória, louvor e adoração, reconhecendo que Tu és um Deus poderoso, santo é o Teu nome, santo é o Teu nome, oh aleluias, santo, 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 santo é o Teu nome, santo, santo, todo homem se ajoelha diante de Ti, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Tu és o Senhor, que Tu és o Senhor, que Tu és digno, Tu és digno. Ora caia las tirica na manas, rica e las turica na manas, rabasturiandara e la cara e las tirica na basturiandas, ruyo las tercambara e la curiandara e las tiricas, rica mana e las turiandas, raba e las tirica na bas. Santo e poderoso és o Senhor, Deus santo e poderoso, Deus santo e poderoso, santo, santo, santo é o Teu nome, Senhor, santo é o Teu nome, Senhor. Oh, oh Deus, oh Deus poderoso, oh Deus poderoso, sara esta terra, Senhor, sara esta terra, Senhor, santo, 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 oh Deus, adore, adore de todo o teu coração, adore, declare isso ao Senhor. Você não declara isso a homem, você não declara isso a mortal nenhum, mas você declara isso ao Rei dos Reis, ao teu Criador. Exaltado
teu povo canta, Santo, se é o Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Nós somos livres. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Nós cantaremos junto com Ele na eternidade, para todos sempre, 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 sempre. E os anjos clamam, Santo. Levante a sua voz e declare isso. Ele é separado, é o único verdadeiro Rei dos Reis, eterno, supremo. Santo, Santo pra sempre. O teu povo clama a ti, Jesus. O teu povo canta, Santo, se é o Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Vamos declarar que o nome dele está acima de todo o trono. Teu nome é teu nome. Declare com fé. Profetize. É o maior. É sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Seu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto. Teu nome é o maior. Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos Declare. canta, Santo, Rei dos Reis, Santo, e serás, Santo, Santo pra sempre. Aleluia, aplauda ao Senhor, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu não sei o que Deus vai fazer nessa igreja até o final desse ano, mas eu tenho certeza que Deus fará grandes coisas aqui, eu tenho certeza disso. Podem se assentar, queridos, em nome de Jesus. Nós a partir da semana que vem, nós vamos começar uma série de reuniões, tá, queridos? Eu vou convocar
os líderes de ministério para termos uma reunião. Essa reunião provavelmente vai ser online mesmo, tá? Nós vamos ter uma reunião com os líderes de ministério e depois uma reunião com cada ministério. Então, eu estou me organizando para que a gente faça isso. Vão ser reuniões online para também não prejudicar aí o dia a dia dos irmãos. Então, faremos aí reuniões online, provavelmente aí numa segunda, terça, quarta, um dia no final da tarde, depois do trabalho de todo mundo, mas será uma reunião primeiro com toda a liderança e depois uma reunião específica com cada líder de ministério, com cada ministério, né? Então, para nós alinharmos algumas coisas, eu quero ouvir vocês também, ouvir o coração de vocês, ouvir como vocês estão, para nós progredirmos, para nós prosseguirmos naquilo que o Senhor tem para nós, amém? Glória a Deus. Queridos, eu queria pedir licença para vocês, antes de começar a homilia propriamente dita, eu quero muito ler aqui um texto com vocês, que está ali em Mateus, no capítulo 5, no verso 11, um dos trechos aqui do Sermão do Monte. E por que eu quero ler isso aqui com vocês? Porque a gente vê muitas notícias na mídia, não é? De que nós, como cristãos, como família cristã, como uma família que preserva realmente nós preservamos a palavra de Deus, preservamos aquilo que o Senhor tem para nós como família, e eu vi muitas indignações, muitas pessoas criticando, muitas pessoas falando, não é? E queridos, eu quero ler esse texto com vocês, para que nós como igreja possamos meditar naquilo que o Senhor espera de nós, quando ouvimos esse tipo de crítica, quando somos afrontados lá fora. Então, Mateus capítulo 5, verso 11, diz assim: bem-aventurados, o significado aqui de bem-aventurado é feliz, tá bom? Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa o insultarem e os perseguirem, mentindo, disserem tudo de mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Então, queridos, se alegrem quando forem perseguidos, se alegrem quando forem insultados, se alegrem com isso, porque grande é o nosso galardão. E nós não devemos esperar nada, absolutamente nada deste mundo, porque na verdade a nossa recompensa está nos céus. E o Senhor continua nos dizendo o seguinte, no verso 38, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas para o que lhe pedir emprestado. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus, porque Ele faz o sol nascer sobre maus e bons, e vir a chuva sobre justos e injustos. Porque vocês amam aqueles que amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios
também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. É isso que o Senhor espera de nós. É isso que o Senhor espera. Então, assim, se alegre quando forem perseguidos. Se alegrem quando alguém falar mal de você. Se alegre, porque isso vai acontecer e continuar acontecendo sempre. Se alegre com isso. Na questão do olho por olho, dente por dente, o que o Senhor nos ensina é que nós não devemos resistir ao perverso, mas se alguém te der um tapa na face, dê a outra face. Se alguém quiser tomar-lhe a túnica, dê-lhe também a capa. Se alguém quiser fazer você andar com ele 1 quilômetro, ande com ele 2. É isso que o Senhor nos ensina, queridos. E por último, orarmos pelos nossos inimigos, orarmos por aqueles que nos perseguem, orarmos para que um dia eles tenham um encontro com o Senhor, orarmos para que um dia eles sejam transformados. Sabe por quê? Porque se eu e você não tivéssemos tido um encontro com o Senhor, talvez éramos nós que estaríamos lá com eles, zombando dos crentes. Se eu e você não tivéssemos tido um encontro com Cristo, talvez nós estaríamos lá falando mal dos crentes, talvez nós estaríamos lá declarando que crente é tapado, que crente é um extremista, que crente é um conservador ao extremo, mas não, nós somos tocados pelo Espírito Santo, nós somos tocados pelo Senhor, e o Senhor nos ensina a amarmos e orarmos por estas pessoas, a termos misericórdia deles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então eu queria que você aí no seu lugar, talvez essa semana você criticou, talvez essa semana você ficou bravo, talvez essa semana você ficou irado com tudo que aconteceu, ou talvez essa semana você zombou de algumas coisas que aconteceram também, mas eu queria que aqui hoje, na presença de Deus, nessa presença tão maravilhosa que nós estamos aqui com o Senhor, que você agora curvasse a cabeça e orasse por aqueles que nos perseguem. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar por aqueles que nos perseguem, queremos orar por aqueles que nos afrontam, queremos orar, Senhor, não uma oração hipócrita, mas uma oração de todo o nosso coração, e uma oração como está na Tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, perdoa-os, porque todas as vezes que eles nos afrontam, afrontam ao Senhor, Pai. Então por isso nós te pedimos, Pai amado, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Pai, nós clamamos, Senhor, que eles tenham um encontro contigo, que eles tenham, Senhor, uma experiência com o Senhor, Pai amado, e assim como Paulo, que perseguia e matava cristãos, se tornou então um dos maiores apóstolos já conhecidos, Pai amado, que estas pessoas também tenham um encontro com o Senhor e se tornem pregadores da Tua palavra, se tornem aqueles que promovem a Tua paz e promovem o Teu Evangelho, Senhor. Pai, esta é a oração sincera do nosso coração, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Glória a Deus, queridos, amém. Deus é bom, não é? Queria agora que você então abrisse a palavra de Deus comigo, ali no Evangelho de João, no capítulo 4, Evangelho de João, capítulo 4, enquanto você vai abrindo aí, eu tenho um recadinho para te dar. No próximo final de semana, dos dias 28 de fevereiro e dia 1º/3, nós teremos ali na Igreja Batista do Povo em Vila Mariana, um congresso, onde nós vamos celebrar os 45 anos da Igreja Batista do Povo. Então,
você está convidado a participar também. Dia 28, às 19 horas, dia 1º do 3, às 8 da manhã, às 10h15, às 17 e às 19h15, tá bom? E queridos, então, queria muito incentivar você a participar. Entra ali nas redes sociais, dê uma olhada, terão vários preletores ali, vários homens de Deus, mulheres também de Deus que estarão ministrando ali a palavra do Senhor. Eu só quero pedir uma coisa, que você não vá lá no culto das 10h15, você está aqui, tá bom? Então, o culto das 10h15, você não vai lá, mas no dia 28/2, às 19 horas, no dia 1º do 3, às 8 da manhã, às 5 da tarde e às 7h15 da noite. Amém? Amém? Glória a Deus. Amém. Então, queridos, eu queria que você abrisse a sua palavra ali em João capítulo 4, a partir do verso 5. João capítulo 4, verso 5, nós vamos ler do 5 ao 26, amém? Diz assim a palavra do Senhor: assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso, uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então, a mulher samaritana perguntou a Jesus: como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria a ele e lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: Senhor, não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir água viva? Por acaso o Senhor é maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do que ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê esta água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e este que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que lhe digo, vem a hora em que nem neste monte e nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus lhe disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Amém? Queridos, eu já ministrei aqui algumas vezes sobre a mulher samaritana, mas eu queria nesta manhã compartilhar a palavra com vocês sobre esse texto numa visão de um avivamento que gera alegria. Um avivamento que gera alegria.
E nós olhamos aí fora, queridos, e vemos muito barulho acontecendo. Vemos muitos movimentos acontecendo. Mas esses movimentos e barulhos são momentâneos, são movimentos que acontecem de uma forma momentânea, onde nós vamos para um culto e nós temos ali uma experiência humana, e ficamos muitas vezes maravilhados com o que está acontecendo, e depois vamos para casa, e ao chegarmos em casa percebemos que nada mudou, que nada foi transformado nas nossas vidas, que nada foi transformado no nosso coração. Nós participamos de shows maravilhosos, e quando chegamos em casa, nada foi mudado. Nós ouvimos palestras motivacionais maravilhosas, e quando chegamos em casa, entendemos que nada foi mudado. Nós ouvimos palavras que afagam o nosso coração, e que nos colocam para cima, mas quando chegamos em casa, entendemos que nada mudou, e entendemos que na verdade, nós não precisávamos de palavras que afagassem o nosso coração e que nos colocassem para cima, mas precisávamos realmente de palavras que nos confrontassem do pecado, que nos confrontassem daquilo que estamos fazendo de errado, para sermos homens e mulheres melhores na presença de Deus. Então, queridos, para termos um avivamento que gera alegria, nós precisamos, a priori, termos um encontro transformador com o Senhor. E estes encontros transformadores com o Senhor precisam ser encontros recorrentes, e não apenas encontros pontuais, mas encontros recorrentes. O verso 7 diz assim: veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Jesus então, ao pedir água a esta mulher samaritana, ele quebra as barreiras sociais e religiosas da época. Ele não apenas se aproxima de uma mulher de uma etnia considerada impura, mas também demonstra a sua necessidade humana. E este ato então revela que Jesus se importa e se envolve com o dia a dia das pessoas. Tenha encontros transformadores com o Senhor diariamente. Tenha encontros que mudam a sua vida diariamente. Porque a igreja, queridos, ela precisa se posicionar para ultrapassar barreiras, alcançando então aqueles que estão fora da presença do Senhor. E a alegria de conhecer a Cristo, ela se manifesta quando nós buscamos a sua presença, quando nós buscamos realmente adorar ao Senhor, e este encontro e esta adoração deve ser algo diário. Queridos, não precisa levantar a sua mão, mas a pergunta que eu te faço é: você realmente tem tido o seu devocional diário com Deus? Será que você realmente tira um tempo seu, de 1 minuto que seja, para estar na presença de Deus? Será que nós realmente fazemos isso? Será que realmente olhamos para o relógio e dizemos assim: agora é o meu horário, agora eu tenho 5 minutos, para ir no banheiro? Não. Para beber água? Não. Para ver as notícias? Não. 5 minutos para entrar aqui na rede social e ficar ali na rolagem ali, olhando os shorts? Não. 5 minutos para entrar na presença de Deus, 5 minutos para adorar ao Senhor. Eu me lembro que todo ano tinha aquele livrinho Pão Diário, que aqueles que gostam de churrasco também falavam pão de alho, mas não é pão de alho, é pão diário. Queridos, nós precisamos retomar estes costumes, abrir a palavra de Deus e ler um texto e orar ao Senhor.
ter ali o pão diário te ajuda muito, porque ele traz um tema, traz um texto, traz uma breve aplicação daquele texto, você fica pensando naquele texto durante o dia. Mas será que nós temos feito isso? Será que nós realmente entramos na presença de Deus e realmente buscamos ter esse tempo com o Senhor? Ou nós acordamos e falamos assim, o meu dia hoje está lotado, tem muita gente para atender, tem muita coisa para fazer, e nos esquecemos de entrar na presença de Deus. Esses dias eu fiz um check-up médico, e aí eu achei que eu ia precisar usar óculos, porque eu sinto que às vezes eu vou ler aqui o texto e a mão já está ficando curta, o braço, né, está ficando curto aqui para ler. E aí eu conversando com o oftalmologista, ele fez os exames lá e tal, e ele falou assim, olha, você não vai precisar usar óculos ainda. Aí eu falei, olha, mas chega no final da tarde, meu olho começa a lacrimejar muito, porque eu trabalho com tela, né? E aí ele falou, não, então você vai fazer o seguinte, você vai continuar trabalhando, mas assim, não fica forçando muito na tela, toda hora, forçando muito, porque o seu músculo de perto, ele contrai. E aí quando você olha para longe, o seu músculo dá aquela retraída e ele fica mais tranquilo, mais calmo o músculo, né? Fica mais solto. Então ele falou assim, mesmo trabalhando, mesmo durante o trabalho, faça o seguinte, pare um pouco e olhe para o horizonte, tente olhar para mais longe, tente olhar mais para frente, né? Para que você... E eu tenho tentado fazer isso, então estou trabalhando, às vezes eu faço uma call com alguém, ligo para alguém, não é? Estou falando ali com a pessoa e aí eu pego e começo a olhar para frente, tal. Estou em casa no computador, às vezes pelo telefone, começo a conversar e olhar para o horizonte, olhar para longe, para que obrigado pastor, para que o óculos então, para que o olho aqui, né, fique melhor e não precise usar óculos. E queridos, nos primeiros dias é difícil fazer, mas com o passar do tempo, você vai se acostumando, e você vai se lembrando, olha, eu preciso olhar para o horizonte agora, eu preciso olhar para longe. É a mesma coisa com a oração e com a presença de Deus. Você precisa se acostumar, sabe por quê? Porque nós nos acostumamos a ficar sem. E aí, amanheceu o dia, você levantou, fez tudo que você precisava fazer, findou o dia, você tomou seu banho, você foi para casa, você deitou e dormiu, e não entrou na presença de Deus, não leu um texto bíblico, não orou ao Senhor, não meditou na palavra de Deus. É necessário um encontro diário com o Senhor. E o Senhor, então, Ele está presente a todo tempo, a todo momento. A Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado e nós hoje temos total acesso ao Senhor. Então, às vezes, você está no carro, você pode orar ao Senhor no carro. Você está lavando uma louça, você pode orar ao Senhor lavando uma louça. Mas se você quer ter um tempo de qualidade mesmo, para tudo que você está fazendo, senta e ora ao Senhor. Porque é diferente. Sabe quando você está conversando com alguém, e aquele alguém nem olha para você, você está falando com aquela pessoa, a pessoa nem olha na sua cara? Não é ruim isso? É terrível. Ou às vezes a pessoa fala assim, vai falando aí. Na minha área tem muito disso. A pessoa fala, pode ir falando aí que eu estou fazendo outra coisa aqui, mas eu estou prestando atenção em você. Aí a pessoa está lá, É isso que nós fazemos com o Senhor. Agora, se você quer ter um tempo de qualidade mesmo com Deus, tira um tempinho para ficar com Ele. Tira um tempinho realmente para estar com Ele, na presença dEle. É tão gostoso. Sabe quando aqueles que, os casados aqui, aqueles que namoram, enfim, mas sabe quando você estava namorando,
E você então tinha ali os seus encontros, não é? Você se assentava com a pessoa e ficavam ali conversando, batendo papo, um olhando no olho do outro, um comentando sobre a vida do outro, o que aconteceu naquele dia, não é? Não é tão gostoso? Você tinha um tempo de qualidade. Agora imagina você, né, ali com o seu pretendente, e você senta com o pretendente ali para tomar um café, um chá, qualquer coisa, e o pretendente fala aí, vai. Fica aqui no celular. Sei. Também te amo. Que tempo é esse de qualidade? E é o que nós fazemos com Deus hoje. E nós queremos orar por avivamento, sem termos um tempo com Deus. Ou quando temos um tempo com Deus, nós temos um tempo assim, vai Deus, vai falando aí que eu vou fazendo outra coisa. É tão bom. Sabe, às vezes, eu passo ali em frente do Shopping Santa Cruz, e me bate uma nostalgia ali na frente do Shopping Santa Cruz, sabe por quê? Quando eu conheci a Alessandra, eu conheci ela na Batista do Povo de Vila Mariana, não é? Nos cultos de terça-feira da missionária Isabel, e quando a gente começou a se conhecer melhor, fiz uma proposta para ela na época, eu falei para ela assim, ó, eu quero casar, mas eu não quero casar errado, e eu me interessei por você, se você estiver disposta, eu te proponho uma amizade, vamos ser amigos, vamos sair junto, vamos conversar, e aí depois de um tempo de amizade, a gente decide se vai namorar ou não. Se der tudo errado, no mínimo nós seremos amigos, tudo bem? Tudo bem. E aí, como ela morava próximo ali ao Shopping Santa Cruz, nós nos encontrávamos no Shopping Santa Cruz, numa cafeteria que tem lá, e sentávamos para tomar café e ficávamos ali, ó, 3, 4 horas sentado tomando café e conversando. E depois que eu fui saber que ela nem gostava de café. E agora ela até toma um cafezinho de vez em quando, não é? Mas nós ficávamos sentados ali conversando e falando um com o outro, quando nós olhávamos no relógio já tinham se passado 3, 4 horas. E quando eu passo por ali, me bate uma nostalgia, eu olho para ela e falo assim, amor, lembra quando a gente ficava aqui tomando café? Amor, lembra quando a gente ficava aqui tomando café? Era só café e conversa, mas eram 4 horas, 3 horas, que nós nos dedicávamos a conhecer um ao outro, sentar junto e conversar. Depois de 6 meses, aí começamos a namorar, e depois então ficamos mais 1 ano namorando, 7 meses de noivado, casamos e estamos aqui, não é? Com Benjamin e Ana Flor. Mas por que eu estou falando isso aqui para vocês? Porque, queridos, nós precisamos ter esse tempo também com o Senhor. Passar um tempo com o Senhor. Queridos, eu vou fechar a Bíblia aqui, eu tenho o texto bíblico aqui também, tá? Porque esse vento aqui tá me tirando o foco aqui. Então nós precisamos passar tempo com o Senhor, e nós não passamos. Isso é vergonhoso, queridos. Isto é vergonhoso. Porque às vezes alguém liga para você, e você fica com aquela pessoa no telefone 2, 3 horas falando com aquela pessoa, 30 minutos com aquela pessoa no telefone. Quando passa, você desliga e fala assim, nossa, passou todo esse tempo, passou. E com o Senhor você não consegue ficar 1 minuto. Busque esse tempo com Deus, para Deus falar com você. Queridos, Deus fala com você. Deus não precisa do pastor para falar com você. Deus não precisa do músico para falar com você. Deus fala com você. O véu do templo foi rasgado de cima a baixo. Nós temos total acesso à presença de Deus. Você tem total acesso à presença de Deus. Então tenha esse tempo com o Senhor. Eu já ouvi tantas vezes pessoas dizerem assim, eu preciso ir para a igreja porque eu preciso ouvir Deus. Você já deve ter ouvido isso também. Eu preciso ir para a igreja porque eu estou tão afastado de Deus. Não, mas peraí,
Tenha tempo com o Senhor, busque ao Senhor. Lucas 19:10 diz assim, ó, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Buscar e salvar o que se havia perdido. Então nós estávamos perdidos, fomos resgatados, fomos salvos, e agora nós não queremos passar um minuto sequer por dia com o nosso Senhor e Salvador. Nós não queremos dedicar um tempo exclusivo para Ele. Ah, mas nós queremos exclusividade, não queremos? Queremos atendimento VIP, em tudo nós queremos atendimento VIP, um atendimento dedicado. Mas nós não damos atendimento VIP ao Senhor. Dê atendimento VIP ao Senhor. Pare tudo que você está fazendo por um tempo e diga, Senhor, eu quero passar um tempo com o Senhor aqui. E provavelmente as mulheres vão começar a falar, e falar mais, e falar mais, e falar mais. E acabou de falar, ela vai levantar e vai sair. Mas ela passou um tempo com o Senhor. Talvez os homens, nós homens, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai falar, Senhor, eu vou passar aqui um tempo com o Senhor. Você vai sentar na mesa assim, na cadeira, e vai ficar ali com Deus, você vai falar só assim, é Deus. E vai ficar quieto. Quietinho. É Deus, o Senhor sabe. Vai passar o seu tempo, obrigado, Senhor, porque o Senhor esteve aqui comigo. Mas tenha o seu tempo com Deus. Porque às vezes você olha e fala assim, como é que é esse troço de passar um tempo com Deus? Como é que é esse negócio de passar um tempo com o Senhor? Eu não entendo isso porque eu estou aqui sozinho. Não, você não está sozinho, o Senhor está com você. Então, falando muito ou falando pouco, orando muito ou orando pouco, lendo muito ou lendo pouco, esteja na presença de Deus. Entre na presença do Senhor. Pare o que você está fazendo, dê exclusividade. Sabe quando você marca algo e alguém para tudo que está fazendo e vai lá e senta com você e fica lá com você? Você não se sente bem? Você não se sente especial? Você até fala assim, nossa, essa pessoa parou tudo que estava fazendo para me ouvir. Essa pessoa parou tudo que estava fazendo para me visitar. Essa pessoa parou tudo que estava fazendo para me ligar e saber como é que eu estava. Você se sente especial. Você se sente bem. Agora, por que é que nós não paramos o que estamos fazendo e entramos na presença de Deus e dizemos, Senhor, eu estou aqui. Eu não sei o que eu posso fazer, mas eu estou aqui. Entre na presença de Deus, busque a presença de Deus, porque esta presença de Deus vai te trazer alegria, vai te trazer um renovo, vai te trazer uma restauração. O John Stott, ele diz assim, a verdadeira alegria vem do amor que Deus tem por nós, que nos leva a amar os outros. Ou seja, a verdadeira alegria vem do amor que Deus tem pelas nossas vidas. E este amor nos leva a amar as outras pessoas. É ter tempo com Deus. É buscar o Senhor. Um outro ponto é buscar realmente a água da vida. O verso 10 diz assim, Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que lhe pede água, você lhe teria pedido e lhe teria dado água viva. Jesus aqui, ele apresenta a água viva como um presente divino, como algo especial para a vida eterna.
A mulher ali, sem compreender ainda, ela se limita a pensar em água física, mas a verdadeira satisfação, queridos, é encontrada em Cristo, que oferece algo que vai além das necessidades terrenas. E nós buscamos as nossas necessidades terrenas, mas Cristo, Ele não quer só satisfazer as nossas necessidades terrenas, mas também as nossas necessidades espirituais, as nossas necessidades eternas. E muitas vezes, então, nós buscamos as nossas satisfações em coisas temporais, e é vital que a igreja, então, ela ensine sobre a água viva, que é só Cristo pode oferecer, e esta satisfação genuína, então, ela resulta em uma alegria inabalável, pois ela não depende das circunstâncias. É entender que o Senhor, Ele quer nos satisfazer em todas as áreas da nossa vida, é entender que o Senhor tem a água viva para nos dar, esta água da vida, aquilo que nos satisfaz realmente, aquilo que nos completa realmente, aquilo que muda a nossa vida realmente, é entender que só Cristo pode entregar isso para nós, e nós buscamos por aí satisfazer os nossos desejos, satisfazer os nossos anseios em coisas físicas, procuramos satisfazer os nossos desejos e anseios no trabalho, talvez na família, talvez em viagens, mas o Senhor diz assim, não é nada disso, o que eu tenho para te oferecer vai além disso, o que eu tenho para te oferecer é algo espiritual. E aqui tem esta palavra dom, não é? O texto diz, se você conhecesse, Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que Ele pede, você lhe teria pedido e Ele teria dado água viva. E esta palavra dom de Deus, esta palavra dom, ela representa então um presente, ou seja, é algo que não se pode conquistar, mas deve ser recebido com alegria. O que Jesus está dizendo para aquela mulher é o seguinte, olha, se você conhecesse realmente o presente que Deus tem para você, você lhe pediria água viva. Se você conhecesse realmente aquilo que Deus tem para você, se você conhecesse o presente que o Senhor tem para você, queridos, o presente que Deus tem para nós é Cristo. O presente que o Senhor nos deu é Cristo. Cristo foi nos dado para morrer por nós, pelos nossos pecados, para que nós então tivéssemos vida eterna. Então nós pediríamos esta água da vida, esta vida eterna ao Senhor, que foi nos dado. Se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Esse texto está lá em João 7, 37, 38. Só Jesus pode satisfazer os nossos anseios. Só Jesus pode satisfazer os nossos desejos. Cristo, queridos, Ele é tudo o que precisamos. A nossa verdade e felicidade reside nele. É tudo que nós precisamos é Cristo. Tudo que nós precisamos está no Senhor. E às vezes a gente diz assim, olha, para eu ser feliz, eu preciso terminar a minha faculdade. Aí eu serei feliz. Não, para eu ser feliz, eu tenho que arrumar um bom casamento. Aí eu serei feliz. Não, para eu ser feliz eu tenho que ter muita grana, porque aí sim eu serei feliz. Ou não, eu tenho que conhecer vários países, porque aí sim eu serei feliz. Ah não, eu tenho que terminar determinado curso. Queridos, nada disso pode te fazer feliz. Não é ouro ou prata que pode satisfazer os desejos do seu coração, mas é o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que satisfaz os nossos desejos. Só Ele pode satisfazer. Um outro ponto, para termos esta alegria do avivamento, é reconhecer os nossos pecados. E disse Jesus então nos versos 16 e 18, vai, chama o teu marido e volta aqui. E a mulher então respondeu, não tenho marido.
Jesus disse: você falou certo ao dizer que não tem marido. Você já teve 5, e agora o que tens não é teu. Aqui, Jesus então, ele confronta aquela mulher sobre a sua vida, sobre aquilo que aquela mulher estava vivendo, sobre os desejos do coração daquela mulher, sobre o objeto de busca daquela mulher. Aquela mulher, ela procurava buscar aquilo que faltava na sua vida, através de casamentos, através de homens. Agora fala para mim, uma mulher que teve 5, estava no 6º marido, quanta dor e amargura no coração dessa mulher, quantos pecados, quantos problemas. Essa mulher estava procurando aquilo que faltava no lugar errado. Essa mulher estava procurando ali se completar com outros homens, se completar com outras pessoas. Mas ali naquele momento, ao ser confrontada pelo Senhor, ela diz assim: eu não tenho marido. Agora pense o sentimento de abandono dessa mulher, porque ela não estava sozinha, ela estava vivendo com alguém, porque Jesus diz: você está no 6º, mas ela diz o quê? Eu não tenho marido, eu sou uma mulher sozinha, eu não tenho ninguém. E para a igreja então, reconhecer os nossos pecados é fundamental. É fundamental reconhecer os pecados para podermos experimentar o verdadeiro avivamento com alegria. Apenas quando somos confrontados com a verdade, a nossa condição, podemos então realmente ser libertos e encontrar contentamento em Cristo. É quando somos confrontados realmente que somos libertos. É quando o Senhor nos confronta, que nós então podemos abrir o nosso coração ao Senhor e dizer: Senhor, realmente eu sou pecador, Senhor, realmente eu estou errado, Senhor, realmente as coisas não estão bem aqui comigo, Senhor, realmente eu preciso mudar alguma coisa da minha vida. Ei, o Evangelho é confronto. Saiba que o Evangelho é confronto. O Evangelho não é afago de coração, mas o Evangelho confronta, o Evangelho muda, o Evangelho transforma. E é por isso que como igreja nós dizemos assim: olha, vem como você está, mas quando você vier para a igreja, você será transformado pelo poder do Espírito Santo. E é por isso que eu abomino algumas palavras, algumas pregações, algumas igrejas que dizem assim: olha, vem como você está e permaneça como você está, porque o Senhor vai te aceitar do jeito que você está. Não! Não é isso que o Evangelho diz. O Evangelho diz: venha como está, porque o Senhor morreu para todos e nós cremos assim. E se o Senhor morreu para todos quem? Todos aqueles que o buscam, todos aqueles que realmente abrem o seu coração para o Senhor. Então todo mundo que vem para o Senhor é transformado. Então o Evangelho pregado é: venha para o Senhor, porque Ele vai te transformar na sua melhor versão. Venha para o Senhor, porque Ele vai transformar a sua vida. E de que forma o Senhor transforma a sua vida? Com confronto. É confronto. Eu me lembro quando eu me converti. Eu me lembro que eu me converti e passei mais ou menos uns 3 anos indo numa igreja,
e depois eu mudei de igreja, fui para a comunidade evangélica, ser pastoreado pelo pastor Edinho. E teve um dia lá que eu caí em pecado, e eu liguei para o Edinho e falei: Edinho, eu preciso conversar com você. Aí o Edinho falou assim: amado, vem aqui na minha casa. Aí eu fui lá na casa do Edinho, cheguei lá, entrei, falei: Edinho, aconteceu isso, eu fiz isso, eu estou arrependido. Ele abriu a Bíblia, leu um texto comigo, e ele falou assim: olha, você está arrependido ou você está com remorso? Aí eu falei: como assim? Ele falou assim: ó, existe uma grande diferença entre arrependimento e remorso. Ele falou assim: Judas teve remorso, porque Hebreus diz que ainda com lágrimas, Judas não encontrou arrependimento. Agora Pedro negou a Cristo 3 vezes, mas se arrependeu. E com seu arrependimento, um dia Cristo disse o quê? Para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Eu me lembro então, na época eu estava com 19 anos, e eu orei ao Senhor naquele dia, e disse assim: Senhor, eu me arrependo e quero ter esse arrependimento de Pedro. Eu me arrependo e quero ter realmente esse arrependimento de Pedro. E depois, queridos, todas as outras vezes que eu pequei, todas as outras vezes que eu errei, que eu entrei na presença de Deus, eu sempre busquei dizer: Senhor, me traz aquele arrependimento de Pedro. Me traz arrependimento de Pedro. E hoje, eu tenho certeza absoluta que os meus arrependimentos de Pedro me trouxeram até aqui, apacentando as ovelhas do Senhor. Uma oração que eu fiz com 19 anos, com um pastor que não passou a mão na minha cabeça, mas um pastor que me confrontou, e disse o seguinte: olha, arrependimento não é remorso, aprenda isso, arrependimento não é remorso. Então nós precisamos entrar na presença de Deus e nos arrependermos realmente e sermos confrontados pelo Evangelho, porque o Evangelho confronta e o Evangelho muda a nossa vida. O Senhor nos confronta e muda o nosso coração. Nós precisamos ser confrontados. No nosso trabalho, quando somos confrontados, nós nos tornamos pessoas melhores. Na nossa casa, quando somos confrontados pelos nossos cônjuges, nós nos tornamos pessoas melhores. Quantas vezes nós não somos confrontados pelos nossos cônjuges para nós nos tornarmos pessoas melhores? E por que que isso acontece? Porque o nosso cônjuge nos ama e quer ver a melhor versão de nós. O pastor Sérgio está fazendo umas caras e bocas ali, ó. Provavelmente o pastor Sérgio Marinês, meu Deus do céu. Muito confrontado, não é, pastor? Mas sabe de uma coisa? O confronto muda. O confronto muda. O desdém não muda ninguém. O deixa pra lá não muda ninguém. A ignorância, ignorar alguém não muda ninguém. Ei, Deus não te ignora. Deus não ignora você. Crianças que não se sentem amadas pelos pais, a maioria das crianças, elas se sentem negligenciadas pelos pais, elas se sentem ignoradas pelos pais. Crianças precisam de limite, crianças precisam ser de alinhamento, de limite, de direção. Quando uma criança faz algo errado, você tem que mostrar para ela que ela fez aquilo errado.
Se você disser, ah não, deixa, não sabe, não, deixa aí, você vai ver, ah, é tão pequenininho ainda, deixa aí, depois resolve. Você só endireita a árvore quando está pequena. Depois que cresce, queridos, é difícil endireitar uma árvore. Então, nós precisamos entender que o Evangelho confronta. E da mesma forma que um pai que ama um filho confronta o filho, da mesma forma que o cônjuge que ama o seu cônjuge confronta-o, nós precisamos deixar que o Senhor nos confronte. Nós precisamos deixar que o Senhor mude a nossa vida. Entenda, nós temos o Espírito Santo. E o que a Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence? Do pecado, da justiça e do juízo. Mas sabe o que acontece? Muitas igrejas falaram assim, Espírito Santo, fica lá fora. Na linguagem dos jovens, não é? Espírito Santo, fica lá fora, não vem zoar meu rolê aqui não. Não vem atrapalhar o que eu estou fazendo aqui na igreja não. Porque se o Senhor entrar aqui dentro, aqui, começar a confrontar pecado, começar a confrontar coisas erradas, começar a mexer no coração desse povo aqui, esse povo vai tudo embora. Então fica lá fora. É o que muitas igrejas fazem. É o que muitos cônjuges fazem. Espírito Santo, fica lá fora da minha casa, porque aqui eu resolvo. Deixa comigo aqui, que a casa é minha, eu resolvo. Não, nós não sabemos cuidar de nós mesmos, nós precisamos da presença de Deus nas nossas vidas, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, e nós precisamos confessar pecado. Existe uma palavra no grego que é exomolel, que significa confessar. E o significado dela, então, de confessar, é reconhecer e declarar a verdade. Reconhecer e declarar a verdade sobre a vida e a necessidade. Eu reconheço e eu declaro para o Senhor. Senhor, eu quero confessar algo ao Senhor. Eu quero confessar algo ao Senhor. Eu pequei, eu errei, eu estou errando aqui, eu estou errando aqui, eu estou errando ali. E queridos, qualquer tipo de pecado, qualquer coisa que seja, entre na presença de Deus, queridos, porque somente a confissão ao nosso Deus traz libertação. Na luz da sua verdade, nós encontramos verdade e alegria. Então confesse os seus pecados ao Senhor. Um outro ponto é termos um coração em adoração. Versos 21 e 24, Jesus declarou: creia em mim, mulher, vem a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. A adoração, queridos, deve ser a adoração que vem do nosso coração, não é uma adoração qualquer, é uma adoração que vem do nosso coração. Existem algumas coisas que marcam as nossas vidas, e alguns lugares que eu senti tanto a presença de Deus, queridos, que marcou a minha vida. No presídio, queridos, o que é aquilo? Quando a gente começava a adorar na cadeia, queridos, que presença sobrenatural de Deus naquele lugar. E aí eu fui entender o que é a palavra: onde abundou o pecado, superabundou a glória de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a glória de Deus. Uma presença sobrenatural do Senhor. Uma outra vez, nós fomos fazer uma apresentação numa igreja de bairro, bem pequenininha lá em Ourinhos. A Kelly acho que vai lembrar disso, de uma música chamada Quanta Agonia, você lembra?
Queridos, era uma igreja de bairro muito, mas queridos, muito humilde. Vocês lembram aquela corneta que se colocava em cima da Kombi? Vai passando, vai levando, olha o caminhão da pamonha. Sabe aquela corneta? A caixa de som, não tinha caixa de som, era aquela corneta. Fizeram uma adaptação ali. E a mulher cantava Quanta Agonia. E foi um dia numa apresentação à tarde. Queridos, que presença de Deus naquele lugar. Eu me lembro até hoje, eu não lembro se o Elinho estava junto, eu lembro que a Kelly estava, não lembro se o Elinho estava. Mas, queridos, que presença de Deus era aquela maravilhosa. Uma outra vez, eu fui numa cidade perto de Ourinhos lá chamada Marília, cidade de Marília. Eu fiquei sabendo que o pastor Russell Shedd ia estar em Marília numa igreja lá. Aí eu juntei alguns jovens da igreja que eu fazia parte. Falei, vamos lá em Marília, vai ter o Russell Shedd. Eu falei, poxa, o pastor Russell Shedd, tem a Bíblia Shedd, né? Deve ser um fogo puro, um poder de Deus assim. Aí cheguei lá na igreja, a princípio eu olhei, um senhor tão calmo, já bem idoso. Ele abriu a Bíblia e falou assim, vamos abrir a palavra de Deus. Eu falei, ixi. Perdi a viagem. Mas quando aquele homem começou a explicar a palavra, quando ele começou a explanar a palavra de Deus, que presença maravilhosa do Senhor, que presença marcante do Senhor, que homem que adorava ao Senhor com as suas palavras, que palavras doces, aquelas palavras que cortavam o nosso coração. Verdadeiros adoradores, que adorem ao Pai em espírito e em verdade. E será que realmente nós estamos adorando ao Senhor em espírito e em verdade? Será que realmente nós abrimos o nosso coração e dizemos, Senhor, eu quero te adorar em espírito e em verdade? E nós não precisamos de luz, de iluminação, nós não precisamos de instrumentos para adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Mas nós precisamos apenas de um coração quebrantado. E a igreja então, ela precisa incentivar os seus membros a adorar a Deus em todos os aspectos da vida, não apenas durante os cultos. O contentamento que vem na adoração genuína se traduz em uma alegria que irradia a igreja. Uma igreja alegre é uma igreja adoradora. Alguém que adora ao Senhor em espírito e verdade é alguém alegre. É alguém que tem alegria no seu coração. É alguém que realmente busca ao Senhor e tem aquela alegria. Salmo 100, verso 2 diz assim, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Então sirva ao Senhor com alegria. Apresente-se ao Senhor com cânticos, adore a Deus, busque a Deus de todo o seu coração. Esta palavra adorar, não é, do grego que é o proskitenel, ele significa que devemos nos prostrar em reverência, destacando a importância de adorar com sinceridade e com entrega. Agora, como adoramos com sinceridade, com entrega, se não passarmos tempo com Deus? Não existe como. O Tozer, ele diz assim, a adoração é uma alegria soberana da vida cristã. Na adoração encontramos o que nossas almas mais desejam. É na adoração que encontramos aquilo que a nossa alma deseja. Quer sermos completos pelo Senhor. É na adoração que nós encontramos aquilo que nós precisamos. Um outro ponto é a revelação do Messias. Nós precisamos entender o que Cristo é para nós. Os versos 25 e 26 diz assim, a mulher respondeu, eu sei que o Messias está para vir. Quando ele vier, nos contará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou o Messias, o que fala contigo.
Neste momento, então, Jesus se revela como Messias, e essa revelação é forte e é uma fonte de suprema alegria, pois ela indica que Ele é a resposta para todas as questões e anseios da humanidade. Igreja, entenda que nós precisamos proclamar a presença de Deus, a presença do Messias entre nós, e reconhecer que é por meio de Cristo que nós encontramos a verdadeira alegria, e esta revelação deve ser então iniciada e compartilhada nas nossas igrejas. A verdadeira alegria está em servir a Deus, a verdadeira alegria está em servir a Cristo, a verdadeira alegria não está lá nas ruas, não está nos clubes, não está nas festas, a verdadeira alegria não está lá no carnaval, mas a verdadeira alegria está em servir a Cristo. Romanos 15:13 diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz na sua fé. É Deus que nos enche, é Deus que traz alegria. A alegria mundana é uma alegria momentânea. A alegria da salvação, queridos, é a essência da nossa mensagem e nosso ministério. É proclamar a Cristo com a alegria da salvação. Lembra aquela alegria quando você realmente se sentiu salvo pelo Senhor? Você ficou tão alegre, você falou assim: nossa, sou salvo. É com essa alegria que nós precisamos anunciar o Evangelho. É com essa alegria, porque sabe o que acontece? Aqueles que não conhecem ao Senhor e precisam ouvir da alegria da salvação, muitas vezes nós abordamos essas pessoas e dizemos assim: olha, eu queria falar para você que Jesus, Ele pode te salvar, venha para o Senhor. Queridos, com voz de quem está morto, queridos, com atitude de quem não conheceu o Senhor. E essa pessoa vai olhar e vai falar: não senti firmeza no que ele está falando não. E aí tem o assédio do outro lado, alguém que diz: e aí, vamos lá para uma festa, olha, é muito legal lá, e tem uma galera legal, e tem um pessoal bonito lá, vamos para lá que vai ser legal, muita música, muita curtição, vamos lá. Essa pessoa então fala: não, eu vou para lá, vou conhecer lá, porque lá me parece ser mais interessante, lá me parece ser mais legal, lá eu vou poder fazer tudo, enquanto na igreja eu não vou poder fazer nada. Então é anunciar o Evangelho com essa alegria da salvação. Último ponto, o testemunho que transforma. Os versos 28 e 30 diz assim: então, deixando a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito, porventura não é este o Cristo? Ou seja, testemunhar o amor e o poder de Cristo às pessoas. A transformação daquela mulher é evidenciada então quando ela testemunha sobre Jesus. Sua alegria em conhecer o Messias a impulsiona a compartilhar a boa nova do Evangelho, o que provoca então um avivamento naquela cidade. É interessante isso, porque talvez se Jesus fosse até Samaria e entrasse às portas de Samaria, talvez ali naquele momento as pessoas olhariam e diriam o seguinte: o que um judeu está fazendo aqui? O que um judeu está fazendo aqui? Mas aquela mulher, ela foi usada por Deus para entrar lá e dizer: olha, assim, eu conheci um homem que disse tudo aquilo sobre mim, tudo aquilo que eu precisava ouvir. Eu conheci o Messias, venham ver quem é o Messias, deixe-me apresentar o Messias, deixe-me, eu, uma mulher
deixada de lado, já no sexto marido, pecadora, que ia buscar água ao meio-dia para não se encontrar com as outras mulheres, confusa, mas agora transformada pelo poder de Deus. Deixe que essa mulher pecadora agora vem e diz assim: olha, eu quero mostrar para vocês quem é o Messias, eu quero anunciar para vocês quem é o Messias. E queridos, nós somos pecadores, tão quanto aquela mulher, mas mesmo assim o Senhor nos chama a sairmos e anunciarmos o Messias. Quer viver avivamento? Anuncie o Messias. Quer viver avivamento? Anuncie um evangelho que confronta, um evangelho que muda e que transforma as nossas vidas. Que você hoje saia daqui como aquela mulher samaritana saiu do poço, disposta a anunciar o Messias, disposta a viver o avivamento que Deus tem para a sua vida, para a sua casa e aqui para a sua igreja, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé? Pai, obrigado pelo teu amor e pela tua graça. Obrigado, Senhor, pela tua palavra ministrada aos nossos corações. Senhor, como aquela mulher samaritana, Pai amada, foi tocada pelo Senhor, Pai. Que saímos daqui, Senhor, nesta manhã, início de tarde, tocados pelo Teu poder, tocados pela Tua graça e pela Tua palavra, Senhor. Que saiamos, Senhor, dispostos, Senhor, e disponíveis a passar mais tempo com o Senhor, a pregar o Teu Evangelho, Senhor, de uma forma, Senhor, sobrenatural, Pai amado, pelo poder do Teu Espírito Santo, Pai. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a vida de cada um de vocês. Um resto de domingo abençoado e uma semana abençoada para vocês, em nome de Jesus. Amém.